Vamos lá. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de escatologia. Nós estamos olhando os temas que contemplam a escatologia geral, né? Olha aí para o quadro, nós já vimos sobre a grande tribulação, falamos sobre a segunda vinda de Cristo, falamos sobre o arrebatamento da igreja e demos uma pequena introdução sobre o reino milenar, o milênio. Então hoje nós vamos tratar dessa questão. Não é uma questão muito fácil porque os estudiosos bíblicos, homens de Deus, eles não conseguem unanimidade, né? Há uma divisão, e uma divisão grande. Pelo menos 4 escolas diferentes uma da outra, totalmente tratam essa questão milenar, a questão do milênio. Eu vou colocar diante dos irmãos as escolas, o que eles pensam, vou dar minha opinião pessoal, vou explicar as razões e assim por diante. Vamos novamente ler o texto que nós lemos na terça-feira passada, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 1 ao versículo de número 7. E vou ver se eu consigo até dar umas pinceladas aqui, explicando esse texto também aqui, né? Vamos ver se a gente consegue, tá certo, irmãos? Apocalipse 20, verso 1 ao versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Primeira vez que aparece na Bíblia, aliás, não é a primeira vez, né? Nesse texto aqui, 1000 anos, que nós temos 1000 anos lá no Salmos 90, se não me falha a memória, e 2 Pedro também, ambos tratando da eternidade de Deus. Continuamos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram sobre ele, e foram-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte. Segunda morte, que morte é essa? A morte é eterna, né? Muito bem. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Que Deus nos abençoe com que lemos a sua palavra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então nós vamos aqui adiantar um pouquinho para a gente olhar ali no quadro, viu? Ou na tela. Muito bem, então nós temos aí diante dos irmãos, à vista de vocês, um conceito do que é o milênio, né? Um período determinado, se formos considerar literalmente, um período determinado ou indeterminado, se não for considerado, né? Literalmente. No programa divino em que o mundo experimentará um período de prosperidade e justiça nunca visto sob o governo de Cristo. Essa é uma das definições de milênio, tá certo, irmãos? Veja bem, por que essa questão de milênio, de reino de 1000 anos? Muito bem, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7. Nós temos aqui uma profecia
uma promessa que Deus fez a Davi, certo? Sobre a sua casa, não é? E versículo de número 11 em diante. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Ele está falando com Davi através do profeta Natã. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa, ou seja, uma dinastia. Quando teus dias forem completos e vierem a dormir com teus pais ou a morrer, então farei levantar depois de ti a tua semente, no caso Salomão, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Então, a promessa que Deus fez a Davi, digamos assim, humanamente falando, começou a seu cumprimento através de Salomão. Escutemos aqui. Este edificará uma casa ao meu nome. Quer dizer, quem construiu o santuário de Jerusalém, quem foi? Salomão. Se cumpriu, né? Agora, veja aqui esta expressão. E confirmarei o trono do seu reino para sempre. Aí vem essa palavra, para sempre. O que é para sempre? Eternamente. Aí a gente já pode descartar o cumprimento nos reinos, ou nos reis humanos da casa de Davi. E eu vou explicar por quê. Eu lhe serei por pai, agora está falando de Salomão, e ele me será por filho. E se vier transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Preste atenção um detalhe. Se você ler a história de Salomão, conforme está no livro de Reis e de Crônicas, você vai perceber que o texto diz que ele morreu aparentemente da incredulidade, o desviado do Senhor, não foi isso, né? Por quê? Porque diz que ele na velhice, as mulheres estrangeiras seduziram o coração dele, ele adorou, construiu altar e adorou a outros deuses, fora o Deus de Israel. Isso aí foi um pecado gravíssimo na vida dele, que ocasionou a divisão do reino de Israel. Só, irmãos, o texto não diz que ele foi restaurado, como é dito lá de Pedro, lá no capítulo 21 de São João. Mas aqui é uma promessa de Deus, diz o seguinte: mas a minha castigá-lo-ei, como a homens, com vara de homem, que ele diz aqui, mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul. Saul morreu na incredulidade, na desobediência. Salomão não, por causa da palavra de Deus. Mas na história de Israel não está dizendo que Salomão foi restaurado. Você vai entender a restauração de Salomão lendo o livro de Eclesiastes. Aí você entende que aquele livro foi produzido quando Salomão foi restaurado, por causa desta promessa de Deus, que Deus não iria tirar a sua benignidade da vida dele, não é? Aí ele escreve o livro reconhecendo que tudo aqui debaixo do sol é vaidade e que o que vale mesmo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A gente entende que Salomão foi restaurado por causa da promessa de Deus. Daí por diante, irmãos, os reis da casa de Judá se alternaram entre bons e maus reis, terminando com Zedequias, que foi um rei ruim, que insultou muito a Deus, e Deus destruiu o reino do sul, e a cidade foi destruída, o santuário foi destruído, o povo foi levado cativo e começou o cativeiro babilônico. Não tanto em Zedequias, mas antes dele, porque o cativeiro babilônico não começa com Zedequias, e sim com a primeira leva de cativos por Nabucodonosor no ano 606 a.C. Os babilônicos fizeram 3 investidas sobre o reino de Judá, 606, 697 e 586, quando destruiu tudo e acabou com tudo, tá certo? Na primeira leva foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, na segunda Ezequiel e assim por diante.
né? Na sua providência, Deus colocou os profetas, cada um no local estratégico. Agora veja bem aqui, irmãos, versículo 16: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Então a gente já começa a deslocar esta promessa dos descendentes humanos de Davi, os homens, simplesmente homens, para o Messias e para o reino messiânico, para nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos aqui uma perspectiva de um reino que vai durar para sempre. Muito bem. Se você ler a história de Israel, você vai observar que depois do cativeiro babilônico, quando retorna-se para a terra de Israel, não há mais nenhum rei até hoje da casa de Davi. Quando você abre as páginas do Novo Testamento, quem é que reinava sobre uma parte de Israel? Herodes, o Grande, não era judeu. Ele era idumeu, descendente de Esaú, que era irmão de Jacó. Ele tinha um parentesco com Israel, mas não era da promessa do Senhor. E depois de Herodes, vai a história e desaparece os judeus, e eles são restaurados agora, como nação, em 1948, 5 de maio, se não me falha a memória. Mas já como uma república parlamentarista. Israel não é um reinado. A forma de governo é uma república parlamentarista. Tem um parlamento, primeiro-ministro que governa Israel, como na Inglaterra. Mas há, na perspectiva dos irmãos que entendem que as promessas do Velho Testamento sobre a restauração de Israel vai se cumprir neste período que é chamado de milênio. Quer dizer, Jesus vai governar o mundo com a igreja, com Israel, como rei de Israel, e lá na cidade de Jerusalém terrestre ali. Esta é a perspectiva deste reino milenar no sentido literal. Quer dizer, vai haver realmente um reino de 1000 anos. Jesus vai governar o mundo como rei de Israel, com a igreja como seu assessor, os seus ministros, irão governar. Davi vai ser o primeiro, vai ressuscitar, ser o primeiro ministro de Israel, governar sob a orientação de Cristo, e o mundo vai experimentar um período de paz e prosperidade nunca contemplado em sua história. Se for literal, diz lá em Isaías que o leão pastará com o cordeiro. Deus vai tirar a ferocidade dos animais e vai haver harmonia. Satanás será aprisionado, não irá mais tentar ninguém, e o povo terá uma longevidade muito grande, mas vai haver morte no milênio, vai haver sepultamento, para depois ser restaurado na ressurreição final. Essa é a ideia do milênio literal. Bom, é o que nós chamamos nessa concepção aí que está diante dos irmãos pré-milenista. Por que pré-milenista? Porque a segunda vinda de Cristo será antes do milênio e dará ocasião à instalação do reino milenar. Por isso que é chamado de pré-milenismo. Ou seja, é em relação à segunda vinda do Senhor, né? Aí nós teríamos, nesta época, se for verdade a literalidade do texto, a reconstrução do templo de Jerusalém, que é um abacaxi hoje, porque no lugar do templo antigo está uma mesquita muçulmana. É o segundo santuário mais importante do islamismo. Israel não tem gerência sobre ele. É proibido judeu entrar lá. E está lá em Jerusalém, no lugar onde era o templo que Salomão tinha construído. Para ser reconstruído o santuário, conforme tem uma profecia lá em Ezequiel, que tem muitos capítulos, acho que é de 40 até o final do livro, que o profeta se dedica a falar deste novo santuário, vai ser um problema, é a Terceira Guerra Mundial, porque os irmãos já sabem que existe uma guerra tremenda entre árabe e judeu, por questão
né, de territorial, de religião, eles não se entendem, eles não conseguem viver em harmonia. Israel está vivo ali como nação, primeiro por uma providência de Deus, segundo porque está armado até os dentes também. Está armado até os dentes, até a arma nuclear Israel tem para sua defesa, e ele é sustentado pelos Estados Unidos. O Barack Obama não gostava de Israel, já estava fazendo um acordo com os palestinos e fez um acordo. Já esse que entrou agora é mais radical, está querendo restaurar. Eu não sei como é que vai ficar o mundo, só Deus sabe daqui para frente. É uma coisa, se for essa questão literal mesmo, pode se preparar que vai haver tanta confusão ali naquela área, porque esse milênio pressupõe a existência de um santuário, do mesmo modo do santuário que Salomão construiu. Com as dimensões menores, é verdade, mas é o santuário. E segundo os estudiosos, vão ser restaurados os sacrifícios, os altares, o judaísmo vai funcionar como funcionava na antiguidade. Sacrifício de animais, de ovelha, de bois, e lá vai, por aí vai. Aí pergunta-se, para quê? Porque se Jesus já sacrificou-se por nós e caducou todos os outros sacrifícios que a lei mosaica estipulava para perdão de pecado, purificação, etc. Aí ele diz, não, é para a memória. Oxe, o memorial da morte de Jesus é a ceia do Senhor e não voltar àquelas coisas antigas. Mas ele diz assim, né? Essa é uma das incoerências da interpretação literal desse texto de Apocalipse 20. Ou seja, quer dizer, nós voltaríamos ao que éramos anteriormente em termos de religião no início, que é a religião do judaísmo como proeminente no reino milenar. O cristianismo não existirá mais, porque a igreja estará glorificada. Teríamos uma situação interessante também, por exemplo, estava pensando hoje, volta, enquanto eu vou viver eternamente, aí eu vou ver as pessoas envelhecerem aqui, morrerem, e eu sempre novinho, sempre avançando. E o povo morrendo, nascendo e morrendo no milênio, né? E a igreja passando, porque está com o corpo glorificado, este corpo é indestrutível, não vai ser modificado. Teríamos uma situação assim, a igreja com o corpo glorificado, convivendo com homens naturais de carne e osso, que é um negócio meio esquisito. Deixa eu colocar outra questão. No Novo Testamento, irmãos, você não vai encontrar nenhum texto explícito que trata da restauração de Israel como reino teocrático. Não vai. Não vai. Só tem um texto lá em Atos, que alguém levanta, aquele que diz assim, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Aí Jesus deu uma resposta dúbia, ele não disse, nem ensina não, ele disse, o que você tem a ver com isso? Desde que essas coisas estão dentro do arcano dos arbítrios de Deus. Ele não disse que seria restaurado, nem disse que não seria restaurado, ele foi em outra direção na sua resposta. Fora disso, irmão, não tem como a gente argumentar biblicamente essa questão do reino literal, um reino de 1000 anos literal, não tem. É uma coisa assim bem engendrada, como se fosse um esquema, é como uma continuidade do Velho Testamento, que fala, se você olhar os profetas, à exceção de Jonas, que é o histórico, parece que Nínive, que fala, ou melhor, de Naum, que fala contra Nínive, a maioria dos outros profetas, eles falam de uma restauração de Israel. Que restauração? Política ou espiritual? Os irmãos pré-milenistas entendem que a restauração política no futuro, quer dizer, aconteceu agora em 1948, só que não é o reino da casa de Davi. Não é. Esses homens não sei nem quem é o primeiro-ministro de Israel hoje. Não sei nem quem é. Com certeza não é da casa de Davi. Perdeu-se ao longo da história a identidade da casa de Davi. Só Deus sabe quem é o último descendente da casa de Davi, é José, e depois Jesus, que não era nem filho de José, mas era filho de Maria, porque quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo e não José. Mas ele era judeu da casa de Davi e o reino por direito lhe pertence. Agora, que reino? Político ou espiritual? Então a gente tem que entender essas coisas. Tá certo, irmãos? Muito bem.
A outra concepção de milênio é essa chamada pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? É o seguinte: o milênio vai ser consequência do avanço da igreja no mundo inteiro. A igreja vai pregar o evangelho no mundo inteiro e vai haver um movimento espiritual extraordinário, vai haver conversões em massa e nós teremos o cristianismo, a religião dominante no mundo, e dominante mesmo, fazendo com que mude tudo, mude a feição política, social e econômica da face da terra. Nós teríamos aqui um céu na terra, Léo, através da pregação do evangelho. Isso é chamado pós-milenismo, ou seja, Jesus voltará após esse tempo que é indeterminado, não é 1 ano, 2, 10, 999 mil, não é um período de tempo assim de 1000 anos, é um período de tempo indeterminado, simbolicamente chamado de milênio, em que a igreja irá governar o mundo através da pregação do evangelho. Cristo vai governar através do evangelho. Como governa a igreja hoje através de sua palavra. Isso é chamado de pós-milenismo. Diga, Denise. Só que hoje eu não trouxe um negócio esquecível. Fale bem alto, vai. Qual? Tanto nesse aqui, como no primeiro, a igreja estará convivendo com pessoas naturais. Só que é mais marcante no pré-milenismo, porque a igreja estará glorificada, com corpos espirituais, incorruptíveis, convivendo com pessoas naturais. Por exemplo, deixa eu usar uma expressão aqui, viu? Eles vão usar banheiro, a gente não. Porque o corpo espiritual não tem necessidades humanas, físicas, biológicas, mas o povo terá, o povão. Ele diz que sim, mas que não farão parte da igreja. A igreja já estará arrebatada, já estará glorificada, já estará prontinha, e ninguém entra mais no programa geral da igreja, porque ela completou-se no dia do seu arrebatamento. Que vai acontecer, salvação do milênio, vai, mas seria um grupo adicional à igreja. Então nós teríamos no céu, quando as coisas forem definidas, nós teríamos no céu mais ou menos assim: tem a igreja junto do Cordeiro, e outros salvos lá, que são salvos, estarão ali também convivendo eternamente com a igreja, mas não faz parte do grupo que é a igreja. Ou melhor, até os santos do Velho Testamento, Adão, Noé, Enoque, Davi, os profetas, os reis piedosos, por aí, nenhum deles fará parte da igreja. Nesse esquema primeiro que eu falei, serão convidados do noivo. Estarão ali perto do noivo, mas não é a igreja é exclusiva e já foi arrebatada 1000 anos antes, digamos assim, que foi no início do milênio. Então são coisas assim que parece um negócio, Walter? Um negócio estrambólico, não é? Que fica difícil você harmonizar com as Escrituras. As Escrituras, por quê? Porque pregar um reino literal, agora é muita gente, meu irmão, é muita gente. Eu diria que no Brasil a maioria dos evangélicos entende assim como eu falei desse primeiro, essa questão pré-milenista, o reino milenarista, literal. Eles divergem até na questão se a igreja será arrebatada antes ou no meio ou depois da grande tribulação. Mas o reino literal continua como uma verdade revelada na palavra do Senhor. Agora, veja bem, a questão do reino milenar é a questão de Israel. Porque os profetas falaram para Israel, se dirigiram a ele como nação. Só, irmãos, que na profecia, a profecia ela é bifurcada. Geralmente, o profeta está ministrando para aquele momento, aquele contexto, mas também está falando para o futuro. É isso que se chama sensus plenos, quer dizer, os dois sentidos da palavra profética,
profeta ministrou num contexto, para aquela ocasião, mas nas suas palavras estava apontando também para o futuro, para esse reino, o Messias, o seu domínio sobre a face da terra e assim por diante. Não é? Então, o pós-milenismo, ele, digamos assim, adquiriu uma expressão muito grande quando houve aquele avivamento espiritual no século XIX. Quando na Inglaterra, nos Estados Unidos, missionários espalhados no mundo inteiro, eles ficaram com digamos assim, oriçados, né? Está se cumprindo o milênio, iria se cumprir o milênio. Só que a Primeira Guerra Mundial baixou o fogo. E a Segunda Guerra Mundial acabou de sepultar o fogo do pós-milenismo. Por quê? Porque o mundo não melhorou através da pregação do Evangelho. Ao contrário, piorou. Ora, Paulo disse que os últimos dias serão que tempos trabalhosos. Paulo dá o perfil da última geração da igreja, ou melhor, da última geração contemporânea da igreja. E o perfil não é nada bom. É o mais negro possível. Homens amantes de si mesmos, desobedientes, avarentos, idólatras, adúlteros. Aí dá um perfil que a gente fica assim estarrecido, e eu tenho a impressão que esse perfil está convivendo, irmãos. Não sei se estamos próximos, não posso profetizar, nem tenho essa autoridade. Deus proíbe que a gente marque alguma data, mas não está melhorando, e a tendência é piorar para se cumprir a palavra profética. Então, essa perspectiva de que o mundo irá melhorar por causa do Evangelho, a gente que vive hoje no século XXI já sabe que não é bem assim. Mas os irmãos antigos entendiam isso aí. Os irmãos do século, os puritanos, os reformadores, Calvino, Zwingli, Lutero, Melanchthon. Esses homens de Deus, eles entendiam que esse reino seria um reino através da pregação do Evangelho, que não seria 1000 anos literais, mas o mundo iria melhorar. Eles entendiam isso, só que eles viveram numa época de avivamento espiritual. Quem vive hoje, quem conhece a história, sabe que no início do século XX, na metade do século XX, as coisas pegaram fogo no mundo, e o mundo foi quase que seria destruído. Quando o mundo sai da Segunda Guerra Mundial, está o mundo, a Europa destruída, irmãos. Aí começa um trabalho de reconstrução, milhões de pessoas foram destruídas naquele conflito de proporção mundial. Até o Brasil se envolveu. Não atacou, não foi atacado, mas atacou lá a Europa. Já no final foi dar uns tirinhos lá para. Foi dar uns tirinhos lá, porque dizem que os americanos bombardearam alguns navios brasileiros para forçar os brasileiros a entrar na guerra contra os nazistas, dizendo que foi nazismo. Mas essa é a história que conta por aí. Não tem autoridade para dizer se é verdade. É bem possível, que o americano não era brincadeira nessa época, não. Viu? Muito bem. Essa é a segunda concepção. A terceira, irmãos, prestem atenção, ela não admite a existência do milênio. É a chamada amilenismo. Ou seja, não existe milênio. O milênio é símbolo, né, é figura da vida perfeita do crente nos céus. E também o crente, a igreja, goza o milênio. Ou seja, o que é que Paulo diz acerca dos cristãos? Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu estou aqui e estou também numa posição elevada, no programa divino, assentado no reino espiritual, numa posição de reis e sacerdotes. Eu sei que algumas pessoas até chegaram daqui, os príncipes de João Pessoa, né? Os príncipes de João Pessoa seriam os pastores, missionários. Na realidade, se tiver isso aí, não seria os pastores, não seria a igreja. Porque nós estamos nivelados na área espiritual. Não tem ninguém maior do que ninguém no reino espiritual. A igreja está assentada com Cristo no reino espiritual, governando, dominando.
Mas pastor, a gente está aqui partando, talvez que a gente não tenha descoberto o poder que a igreja tem neste mundo, queridos. Quando a gente consagra a vida, começa a buscar, orar, Deus começa a operar e o diabo é amarrado e a igreja avança, porque ela é a propriedade exclusiva de Deus. Então essa ideia de amilenismo representa esta vida perfeita nos céus, dos crentes que já faleceram e dos crentes que irão para o céu, a igreja, e também essa posição espiritual elevada que cada um de nós tem em Jesus Cristo. Por exemplo, olha, a vida cristã é uma vida abundante, ou não? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que quer dizer isso? Quer dizer que a vida cristã, a vida eterna, começa já neste mundo e se projeta na eternidade. Se nós somos fracos, não depende do programa, não é por causa do programa divino que tenha falhado, é eu e você que não estamos sabendo viver aquilo que Deus já nos deu em Jesus Cristo. Quem beber desta água, tornará o quê? A ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque é uma fonte que jorra para a vida eterna. Esse é o milênio nesta concepção chamada de amilenista, que o A é um prefixo negativo no grego, né, Valdo? Quer dizer, não existe milênio literal. Aí seria um período de tempo que a igreja vive até a sua consumação. São basicamente essas 3 linhas de pensamento, irmãos, que existem sobre este assunto. Existe uma variação pequena que é em relação a esse pré-milenismo, que é uma chamada pré-milenismo histórico. Nesse pré-milenismo histórico, a igreja vai passar pela grande tribulação, e no final dela, Jesus vem, ela vai ao encontro dele, e ele inaugura o reino milenar. Mas existe o milênio literal. E a outra é chamada milenismo, pré-milenismo dispensacional, que é esse esquema que eu já falei aos irmãos, que a segunda vinda de Cristo será antes da grande tribulação, ela será arrebatada, vai passar 7 anos no céu com Jesus, sendo glorificada, boda do Cordeiro, depois desce dos 7 anos, para começar o reino milenar. É essa derivação que eu não coloquei aqui, mas na próxima eu faço uma alteraçãozinha para os irmãos entenderem melhor, tá certo? Bom, pré-milenismo, um reino literal de 1000 anos, onde Cristo reinará neste mundo e que será inaugurado imediatamente após a segunda vinda de Cristo, certo? Aí tem um histórico aqui, que eu já falei, né, que é esse histórico, o dispensacional, né? Aí vamos adiante aqui, o pós-milenismo, período extenso de tempo, mesmo que indeterminado, quando o mundo gozará de paz, prosperidade e justiça sob o governo espiritual de Cristo através da igreja. A segunda vinda de Cristo dá-se-á após esse período. Aí nós temos agora o amilenismo. Não existe um milênio literal. O milênio corresponde a uma alta posição que o crente ocupa e goza no reino espiritual, bem como como a vida perfeita daqueles que já se encontram no céu. Certo? Agora vamos para o texto de Apocalipse. Me ajuda aí, ó. Vamos lá para o capítulo 20. Olha, eu vou tornar a repetir. Apocalipse é um livro diferenciado do restante da Bíblia Sagrada. Certo? Por quê? Porque a sua mensagem foi entregue através de símbolos, figuras, números, visões. Tem muita coisa que você não pode considerá-la como literal. Não pode. Senão você vai cair em absurdos grandes demais. Então não se interpreta Apocalipse literalmente. Tem que ter cuidado para discernir os símbolos e a mensagem de cada quadro que é apresentado no livro de Apocalipse. Veja bem, alguns símbolos Jesus decodificou. Por exemplo, no texto lido, ele diz quem é o dragão de Apocalipse 12. Né?
Vamos lá olhar o 12, quem é esse dragão aqui? Como a Bíblia o descreve aqui. Capítulo 12, versículo 3, diz assim: e viu-se outro sinal no céu, eis que um grande dragão vermelho. Quem assistiu à Olimpíada da Espanha, Barcelona, a abertura? Não era um dragão, não era? Era, né? Um dragão chinês, né? Que era levado como quando eu vi aquilo ali, eu me lembrei do Apocalipse, né? Aí diz assim: um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, a igreja, que viria dar a luz, para que quando ela desse a luz, lhe tragasse o filho. Aí veio o que Jesus diz lá no Apocalipse capítulo 20, né? Versículo 2: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Então, esse símbolo do dragão grande e vermelho foi decodificado por Jesus. Quem é esse dragão? Diabo, Satanás, a antiga serpente. Este é o dragão. Mas os outros símbolos, muitos deles não são explicados por Jesus. Outra explicação que ele deu, ele disse lá, João viu 7 castiçais de ouro, né, e 7 estrelas nas mãos de Jesus. Aí os símbolos são decodificados. Quem são as estrelas? Os anjos das igrejas. Mas ainda é uma codificação. Esse anjo aí não é que cada igreja tem um anjo da guarda, não. São os pastores, os presbíteros que Deus colocou para governar a igreja no nome do Senhor, que são responsáveis por elas. Porque se fosse um ser celestial, como é que Jesus ia acusá-lo de pecado? Tenho, porém, contra ti. Ora, que anjo fraco é esse? Né? Que chefiava uma igreja e está deixando a igreja cair, né, Léo? Na apostasia, no pecado. Aí o Jesus reclamar do anjo, não. Então, esse anjo são as pessoas que Deus coloca, humanas, e para governar, para tomar conta da igreja. Diga, Lúcia. E muito. 7 no Apocalipse é um número preponderante. Tem mais de 50 vezes esse número nesse livro. Significa o quê? A coisa completa no seu todo. A perfeição. Quando fala em, digamos, 7 igrejas, não está falando só naquelas 7 igrejas da Ásia, está falando em todas as igrejas, ou a igreja de Jesus espalhada na face da terra em todos os tempos. É por isso que alguém já disse, com muita propriedade, inclusive o pastor Hernando Dias Lopes, que Apocalipse já começou. Nós estamos vivendo o Apocalipse. Porque a mensagem não foi só para aquela época, é para a igreja hoje. Para nós aqui do Gás, aqui da terceira igreja. A maioria dos símbolos do Apocalipse não são decodificados, inclusive essa questão de 1000 anos. Não tem. Eu já disse aos irmãos que a Bíblia explica a própria Bíblia. É uma maneira de interpretar a Bíblia, isso é uma regra chamada de hermenêutica principal, básica, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Quando você pega um versículo ou um texto, você vai procurar correspondência na própria Bíblia em outras partes, para você consolidar. E olhe lá, porque você não pode consolidar uma doutrina baseada num texto só. Tem que ter o respaldo do restante do Novo Testamento. Esta questão de 1000 anos, o Novo Testamento só tem em 2 Pedro. Vamos olhar. Depois alguém tenta localizá-lo no Salmo 90, por favor. Parece que tem outra expressão lá. Veja bem. Versículo 8, capítulo 3 de 2 Pedro. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Está falando de que aqui? Da eternidade de Deus, um dos seus atributos. Vamos olhar o Salmo 90 falar sobre isso também ali.
Tem um salmo que fala, hein? Diga, minha santa, e leia. Pronto, então fala de quê? Do atributo de Deus da eternidade. Fora disso, não há em nenhum texto da Bíblia Sagrada a expressão 1000 anos, a não ser lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 1 ao verso 7, que eu já expliquei aos irmãos que Apocalipse não se interpreta literalmente. Pronto. Então essa é uma das razões porque a gente tem dificuldade de aceitar um 1000 anos literal, que só tem esse texto e somente esse texto. É verdade que ele é repetido 6 vezes, isso aí pode dar uma conotação de força, de reforço, né, Walter? No entanto, a gente tem que observar o restante da Escritura para consolidar a questão. É essa dúvida que os teólogos têm, é por isso que tem no mínimo 4 escolas que interpretam o Apocalipse, como nós vimos aqui. Pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacional, pós-milenismo e amilenismo. Né? Qual delas? Uma delas deve estar correta, ou a mistura delas. Ou existe um milênio literal, ou não existe. Alguém está elaborando em erro. Alguém está ensinando o que não deve à igreja. É por isso que eu tenho uma preocupação. Jesus me ajude para que eu não... Imagina um pastor passar 50 anos do ministério pregando a doutrina que... e quando chegar lá no céu, não é nada disso, meu irmão. Você pregou, passou a vida todinha gastando tantas palavras, mas não é essa a doutrina correta. A preocupação do obreiro é ensinar a igreja que ele está na palavra de Deus, irmão. Não tem como fugir disso aqui. Isso aqui é só a Escritura, só a Escritura é regra de fé e prática. E a Bíblia explica a própria Bíblia. Então é melhor, na minha avaliação, pensar num reino não literal. Nós estamos vivendo o milênio, no sentido de quando o crente é genuinamente crente, ele goza de paz com Deus no seu coração, goza de prosperidade espiritual no seu coração, sabia disso? Né? E ele vive na justiça e anda como servo de Deus uma vida equilibrada. E quando ele morre, ele vai para gozar na presença de Deus. Então os irmãos que já partiram, já estão gozando, não plenamente, que ainda falta a ressurreição corporal para poder gozar plenamente as bem-aventuranças eternas, mas está gozando, está descansando, está na presença de Deus. Né? E Satanás aqui amarrado, pastor, como é que o senhor explica? Vai ser amarrado nesse período de 1000 anos ou ele está amarrado? Satanás está amarrado, irmãos, no sentido de estar a sua ação limitada. Quem assistiu aquele filme, o Gladiador? Levanta a mão assim, rapaz, não é pecado dizer que é um filme bom, não. É a história do Império Romano, né? Então, esse filme mostra um momento que o gladiador, ele é colocado lá para combater contra outro, e diversos tigres ferozes estão amarrados e, né, 2 ou 3 sustentando lá na corrente de longe. Aí, de vez em quando, ele solta um pouquinho, ele avança, mas segura e não consegue. A mesma coisa pode pensar nessa amarração de Satanás. Satanás está amarrado no sentido das suas ações estarem limitadas por Deus. Ele só vai até onde Deus permite. E Deus já determinou que ele não prevalecesse contra nenhum crente, nenhum servo de Deus genuíno, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Porque é nascido de Deus e o maligno não lhe toca. Irmão, se Deus afrouxasse a corda de Satanás, como ele vai afrouxar no futuro, aí vamos ver o que vai acontecer aqui neste mundo. A Bíblia prevê, Léo, nos últimos dias, uma ação intensa do satanismo. Por quê? Porque Deus vai soltar mais a corda do cão. Só um minutinho. Ele vai soltar mais. Ele vai soltar. E só vai escapar, irmão, dessa aflição espiritual, da opressão, a igreja, os servos do Senhor, porque tem o Espírito de Deus e o lugar já está ocupado. Maior que está em vós do que está no mundo, disse o servo do Senhor, o escritor. Diga nós.
Deus não deu essa autoridade, ele não tem quem vai amarrar aqui o diabo, que está amarrado, ele foi amarrado na cruz. Porque a Bíblia diz que quando Cristo morreu, ele, irmão, expôs a ignomínia, as potências, as potestades. O diabo ali foi pisado na cabeça, como lá a profecia de Gênesis 3,15. Ele feriu Jesus no calcanhar, Jesus teve que morrer, mas Jesus nunca a morte dele esmagou a cabeça, a serpente. Ô Léo, quando a gente mata uma cobra, o bicho não fica com o rabo balançando aí, né? Viva, né? Pois é, né? Você que é do interior sabe disso. Não morre, fica ali, entendeu? Balançando e andando, pensa que está vivo, mas já está, né? Pois é, então, o texto, irmãos, vai dar a entender, aí você vai encontrar respaldo de que nos últimos dias o satanismo irá aumentar, intensa. Por quê? Porque o diabo será solto, que é dado mais liberdade, ele vai abrir o poço do abismo, e milhões, sei lá quantos demônios que estão seguros por Deus, né, serão liberados. Imagina como é que vai estar a face da terra nesse período. Só Jesus na causa. Deixa eu contar um negócio, até eu estar rindo com o de Júnior lá em casa, para ter ideia, né, da condição que estou nesse mundo. Eu no Facebook, aí um tal de bar, não sei o que, amigo, aí eu achei, quem é meu amigo, eu botei, amigo. Tudo bem, aí daqui a pouco o cara entrou lá no mensagem, aí falando inglês, aí eu entendo um pouquinho, aí eu disse, olha, eu não sei muito inglês, mas eu sabia, né, o que ele estava dizendo. Tudo bem. Aí, Deus abençoe, em português, né? E disse uma coisinha, aí hoje ligou novamente. Aí eu digo, ai do céu, como é? Aí o cara chegou, ligou, tal, né? E me chamou de querido. Meu querido. Aí depois disse em inglês, olha, eu gosto de sexo. E eu olhei assim, ele disse, eu gosto de homem idoso. Eu digo, filho da égua. Aí eu disse, God bless you, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aí já entendi que o indivíduo lá no Paquistão, indivíduo pervertido, que gosta de sexo, não sei se é ativo ou passivo, também não me aprofundei, desliguei e vou jogá-lo fora do meu grupo. Mas agora eu fiquei pensando, olha irmãos, desculpa, agora vai ser só um pulinho, tem negócio de satanismo, o diabo atuando. Eu fico, olha, você que é casado, tenha cuidado com a sua esposa para não se expor. Não deixe suas filhas se exporem na rede pública de computadores. Eu vejo assim com tristeza, jovens com pouca roupa de banho, moças bonitas aqui na igreja. Eu nem curto, viu, irmão? Eu nem curto, para não dizer, o pastor como está safadinho. Eu nem curto, eu vejo, rolo para frente, e muito menos passo para o grupo da igreja, mas eu vejo o que está acontecendo na igreja. Às vezes a irmãzinha buchuda e bota o bucho lá de fora. Irmãos, o que tem de gente pervertida neste mundo, irmãos? Gente depravada, gente cheia de demônios, gente que é pedófilo, gente que é... Olha, imagine a complexidade, e as pessoas se expõem, ainda dá o endereço, diz um estudo, um trabalho. Jesus do céu está abrindo a porta para drama na família, irmão. E as coisas vão ficar mais complicadas, porque o satanismo vai aumentar e a gente tem que se preservar. Irmãos, ninguém sabe quem é bilionário, um cara desse. Eu acho que esse cara se apaixonou por mim. Eu digo, oxi, eu acho que ele foi lá no meu perfil, viu um bonitão desse aqui, com barba, né, tal. Aí, olha, mas eu digo, olha, Satanás, vá de retro, Satanás. Está sendo gravado. Vá de retro, vai para trás, Satanás. Agora imagina o cara
desse rico, trilionário, começa a conversar com a menininha, jovenzinha de 15 anos, né? Aí, olha a sua foto, ai, você é tão bonita, e a menina caindo na lábia, daqui a pouco, olha, você poderia dar um close para mim, aí daqui a pouco, olha, você podia mostrar uma foto de banho, aí daqui a pouco o desmantelo está feito, esse homem pega um jato lá sei lá, da China, bilionário, por aqui, leva a filha e acabou. É a possibilidade, irmãos. Olhe, o satanismo vai aumentar. Está escrito, está profetizado. Os últimos dias que antecederão o arrebatamento da igreja serão dias tenebrosos. E só a igreja, irmãos, só a igreja, que tem discernimento espiritual, não deixará ser marcado pela besta, nem na testa, nem na mão direita, porque ela foi selada pelo Espírito do Senhor, bendito seja Deus por isso. Vigie sua mulher, vigie seus filhos. Às vezes crianças, aqui de uma irmã na igreja, não vou dizer quem é, pense, a menina dos 5 anos, mas com as perninhas cruzadas, parecia uma moça de 15 anos. Eu digo, Jesus do céu, onde é que a gente está? Aí um pedófilo, um indivíduo com a mente deturpada, podre de rico, pervertido, vai fazer tudo, irmão, faz tudo. Você não vira aí uma doida aqui que ofereceu o corpo, quer dizer que até protestando lá do Rio Grande do Sul, não foi? Queria vender a virgindade e surgiu um safado lá da China, sei lá, com um avião dele, irmão, particular para transar dentro de um avião para não sei quantos milhões de dólares, porque Jesus, irmão, vamos acordar, irmãos. Vigia, irmão. Como diz o irmão da Assembleia. Vigia. Porque os dias são maus. Não, Paulo já dizia, os dias são maus naquela época. Imagine hoje. Imagine hoje. Com esse recurso tecnológico que nós estamos num mundo fascinante. Tenhamos cuidado, irmão. Tenhamos cuidado. Vamos lutar com Deus em oração. E vamos vigiar também. Porque o texto diz, vigiar e orai. Está profetizado, viu, irmão? Quer seja um milênio literal, que não haja milênio, que seja através do Evangelho, mas o fato é que a Bíblia diz que os últimos dias serão dias trabalhosos. E nós estamos nos últimos dias da vida da igreja aqui na face da terra. Amém? Quer dizer, amém, porque a gente vai para o céu, né? Cuidado, irmão. Cuidado. Converse com seus filhos, com as suas filhas. Não se exponham, não se exponham. Porque não sabe o que passa na cabeça das pessoas, irmão. E eu fiquei admirado com esse negócio, porque eu gosto de pessoa idosa, olha. Mas digo, mas olha, você é casado? Digo, sou casado. Aí ele vem lá com daqui a pouco encontra um doido também do lado de cá, aí começa a trocar. Daqui a pouco vai para a facilidade de bater foto um do outro, visual. Olha o desmantelo, irmão. É o mundo. O texto diz, Satanás será solto. Deus vai afrouxar a corda dele. Vai ser mais intenso o satanismo aqui neste mundo. Aí quando eu falo em Satanás, não é o terreiro de Umbanda não, viu? Não é o diabo preto da Idade Média não, é sofisticado. É um anjo de luz para enganar a igreja, para seduzir o povo. Está pensando que esse dragão, aquela besta, que vai ser aquela besta vai surgir do mar assim, para todo mundo correr. Eu quando era, eu de Júnior e Fabiano, quando eu era criança, assim, o filme O Monstro que Veio do Mar. Léo, eu não dormi, Léo, de noite. Fui dormir com papai e mamãe na cama com medo tremendo. Aí essa besta vai sair do mar, né? Está pensando que é a besta, né? Aquele bicho horroroso, que todo mundo vai correr com medo. É nada, é um cara bonitão, inteligente, com a lábia, um papo, um carisma que o povo vai ficar impressionado, Léo. Não tem nada daquele bicho que o pessoal pinta por aí pintou na Idade Média, não. E só a igreja tem discernimento espiritual, se ela tiver acompanhando a palavra do Senhor, estudando, entendendo, participando, aí ela vai ter luz no coração, vai ter na mente, entender o que é de Deus, o que não é de Deus, porque o trigo, né, Enoque, quem falou aqui domingo, o trigo é muito parecido com o joio.
Só quem é especializado sabe discernir entre um e outro. E a igreja está sendo enganada aí, viu? Por esses pregadores neopentecostais, vendendo a fé, e o pessoal dizendo amém, os templos cheios, e o povo correndo. E a gente, pastores que gosta da Bíblia, descendo, chamando de ladrão, de caba safado, e por aí vai, o desmantelo. Quer dizer, por causa de um e os outros sofrem, né, Léo? Que Deus tenha piedade de vocês, viu? Então, esse é o milênio, eu vou fazer rapidamente, aí vai falar no próximo domingo, ou terça-feira, nós vamos falar sobre a ressurreição corporal, né? Tem o juízo final, mas tem a ressurreição. Eu vou ver aqui a sequência aqui, para a gente entender esse assunto, compreender, estar preparado, esperando a vinda do Senhor, que é a bendita esperança, conforme Paulo falou.